E em estúdio, como habitualmente às sextas-feiras, temos Luís Felipe Carvalho, da Intermoney Valores, Pedro Santos, da XTB e também Steven Santos, analista do Banco BIC. Antes de mais, boa tarde aos três. Obrigada por estarem aqui no Fecho de Contas. E, Pedro, começo por ti, fazendo aqui a análise das atas do BCE. Que leitura podemos fazer destas atas que foram reveladas ontem? Bem, como a peça referia, de facto há aqui divergências claras entre os governadores da instituição no que diz respeito às medidas que foram anunciadas na reunião no princípio de março. Tirando aqui a questão da concessão de empréstimos de longo prazo à banca com taxas reduzidas, onde parece que houve aqui um consenso mais alargado, os pontos relativamente aqui à redução de taxa de juros, ao aumento do programa mensal de compras, parece que suscitaram aqui algumas divergências fortes, que não comprometem, do meu ponto de vista, a continuidade da política de facilitismo monetário do BCE, mas que podem eventualmente condicionar o alargamento dessas medidas ou, no fundo, encontrar soluções alternativas para combater a inflação, ou neste caso a deflação, e também esta dificuldade das economias crescerem conforme seria desejável. E eu acho que o ponto importante tem a ver com o novo alerta, ou a nova chamada de atenção às economias da zona euro, para a necessidade de facto, arranjarem soluções no que respeita à política fiscal. Tem sido uma preocupação de Draghi, tem referido que o BCE sozinho não consegue colocar a economia a crescer como seria desejável, sem que haja um compromisso também das restantes economias. Parece haver aqui um tapar de ouvidos a estas declarações, porque de facto sabe bem manter aqui estas taxas de juros tão baixas no que diz respeito à dívida nacional, mas sem esse compromisso não me parece fácil atingir os objetivos de crescimento da Reserva Federal, do BCE. Portanto, eu acho que este é o ponto a salientar, a sublinhar, e é aqui que as economias, os governos da zona euro deviam centrar as suas atenções. Luís, os governos, como referiu o Pedro, deviam fazer mais do que aquilo que estão a fazer? Eles deviam, a questão é conseguirem. O alavancamento das economias, as dificuldades relativamente aos excessos de dívida pública, tudo isso tem de alguma forma colocado alguma dificuldade na atuação dos governos, na atuação das empresas, na atuação da banca, na atuação de toda esta gente. Desculpa, Luís. Não. Perfeitamente concordo contigo. Deixa-me só fazer aqui um ponto. Não. Quer dizer, é que há economias como a alemã que têm excedentes primários muito superiores às estimativas, não é? E continuam, de alguma forma, a canalizar esses excedentes de forma, se calhar, não tão desejável quanto o BCE gostava. Não é? Aqui, pois claro, não é? Vai um bocadinho de encontro àquilo que nós dizíamos aqui em off, em jeito de graçol, sem ter graça nenhuma, é easy money, não é? Portanto, enquanto houver este financiamento, enquanto agora um empréstimo à banca para, de alguma forma, compensar ali as taxas negativas, um empréstimo à banca com taxas de juros claramente favoráveis, e ainda para mais para empresas que só podem ser, e também os empréstimos às empresas que só podem ser para empresas de investment grade. Agora, sabe-se que essas empresas de investment grade, só per si, já elas têm maior facilidade de financiamento de chegar ao mercado do que as outras que não têm. E no caso português são pouquíssimas as que podem aceder. Esta era naturalmente uma das preocupações que foi levantada e que consta das atas do BCE, foi justamente este um dos pontos, não é? Então, facilita-se as empresas que per si, pelo investment grade que elas já têm, e por isso têm maior facilidade à questão do financiamento, portanto, essas vamos beneficiá-las mais um bocadinho. As que não têm esta facilidade e que não têm esta conotação, portanto, enfim, ficam aqui um bocadinho, entre aspas, prejudicadas por isto tudo. Agora sim, andamos a dizer há meses, não é, que de facto tem que haver políticas que apoiem o crescimento. Políticas, nomeadamente as políticas fiscais, que tu já referiste, mas, enfim, andamos aqui preocupados, nós e outros Estados com tricas partidárias e de governos e de quem é que vai, e quem é que faz e quem é que manda, e esquece-se um bocadinho, parece ser que se esquece um bocadinho do trabalho de casa que se podia aproveitar para fazer com taxas da forma como estão, com as matérias-primas aos preços que estão, que dão uma folga imensa nos orçamentos, nomeadamente no orçamento português, dá uma folga imensa, não é? Uma coisa
é importares petróleo a 100 dólares, outra coisa é importares a 30 ou a 40. E, portanto, tem-se esquecido aqui um bocadinho, entre aspas, o esquecido, naturalmente, de fazer este trabalho que era necessário ser feito. Steven, estas divergências dentro do BCE mostram que, de facto, esta política de quantitative easing não está a ter o resultado esperado por Mário Draghi? Bem, as divergências, de certa forma, já eram esperadas, por isso tivemos 2 membros a votar contra, outros 2 membros a levantar objeções. Não sabemos ao certo quem foram esses membros, nem de que país. No entanto, suspeita-se que terá sido uma Alemanha, uma Holanda, que a par da Finlândia costumam assumir uma postura mais dura, mais cética, mais de responsabilizar cada Estado, de puxar pela respectiva economia doméstica e não viver da dependência do BCE ou dos membros mais com mais excedentes primários, dos países realmente mais folgados. Realmente, aquilo que eu retirei desta parte de inclusão da dívida empresarial de elevada qualidade, que o Luís também mencionou ainda agora, é que eu acho que o que eles estão a tentar fazer aqui é, como agora o BCE assume que finalmente vai comprar esta dívida de elevada qualidade, os bancos já não conseguem emprestar a essas empresas, porque é muito mais fácil um banco emitir obrigações, não é? Vai ao mercado, consegue financiar-se próximo de zero, apesar de ter um risco de crédito, é muito mais barato do que ir ao seu banco comercial, ao seu banco de investimento. Por isso, os bancos realmente querem ter margem financeira, se querem recuperar deste ciclo bastante negativo para o setor no seu todo na Europa, terão talvez de ir para aquelas empresas mais pequenas, empresas não cotadas, pequenas e médias empresas, e então ver se por essa via conseguimos ter finalmente a transmissão monetária que todos nós queremos, e o objetivo é sempre o mesmo, ao fim do dia, é o easy money, que o Luís mencionou, é conseguirmos colocar dinheiro no bolso de cada cidadão da zona euro. Por isso, esse lado para mim foi mais interessante, parece-me que é uma nova via que está a ser explorada e eu acho que tem realmente caminho para ser bem sucedido. Agora, depois, a médio e longo prazo, falta saber que impacto é que isso terá depois nos bancos, que começam também a conceder crédito com análises de crédito menos rigorosas, que a curto prazo nós não vemos. Para precisamente aceder a essas empresas. Exatamente. É essa a lógica. Exatamente, para crescer a margem. Luís, que impacto é que isso pode ter no seguimento do que disse o Steven, de fazer estas análises de crédito menos rigorosas? Enfim, as questões de compliance e as questões de risco de crédito cada vez têm sido e têm tido regras cada vez mais apertadas e atualizadas. Eu temo que isto, que naturalmente que é aquilo que poderá acontecer, não é? É a banca virar-se para outro tipo de empresas e naturalmente com outro tipo de risco, não é? Eu temo que haja aqui alguma dificuldade, em a banca conseguir, enfim, dar este passo. Eu não sei se a banca quer dar este passo, não é? Ela própria está a ser muito escrutinada, os compliance e as normas relativamente a este assunto são cada vez mais apertadas e, portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade que se dê exatamente este passo. Eu tenho aqui algumas dúvidas, até porque é muito mais fácil fazer-se o desconto junto do BCE e fazer-se outro tipo de movimentos do que propriamente meter risco no balanço. Eu creio que não será por aí. Pode acontecer que seja num caso pontual aqui ou ali, mas não me parece que seja uma coisa recorrente do dia a dia. Não creio que isso aconteça. Pedro, o BCE diz que está disposto a introduzir mais medidas de expansão. O que mais pode o BCE fazer? Já alargou o programa de quantitative easing, já alargou o tipo de ativos que pode comprar. O que é que ainda falta ao BCE fazer? Bom, eu creio que em termos de taxas não há muito que possa ser feito. Eventualmente, reduzir a taxa de depósitos poderia ainda ser mais baixa, ainda que é difícil no contexto de taxas negativas em que vivemos e da forma como isso afeta a rentabilidade da própria banca, é difícil mexer nisso. De qualquer forma, eu acho que é possível eventualmente aumentar valores para cima dos 80 bis, ou eventualmente aumentar o prazo para finalizar este programa. Ainda que, por outro lado, também, aquilo que tem sido discutido é que algumas economias aproximam-se de esgotar, no fundo, as obrigações passíveis de serem adquiridas. Nomeadamente a portuguesa. E, portanto, nesse sentido, eu não sei até que ponto é que há alguma eficácia em aumentar os estímulos à economia da zona euro por parte do BCE. Eu creio que a solução virá certamente aqui de um consenso
no sentido de pôr os governos, em termos orçamentais, a estimular a economia. E quando digo pormos, é haver um consenso de facto alargado nos vários governos, porque não é possível, por exemplo, ao governo português tomar essa decisão quando depois há governos mais fortes, países mais fortes que optam por não o fazer. Portanto, tem que ser de facto uma decisão alargada dos governos europeus. Pegando nesta ideia que disseste de que alguns governos estão já a escutar o limite máximo que podem vender, nomeadamente a portuguesa, achas que o BCE pode aqui de alguma forma alterar as regras para poder alargar, além dos limites, o programa de compra? Sim, esse será o desejo das economias como a nossa portuguesa, que provavelmente vão atingir esse valor antes do final do prazo do próximo ano. E, portanto, aquilo que seria desejável é que as regras se alterem para que mais obrigações possam ser adquiridas pelo BCE. Deixa-me só complementar aqui uma coisa. É porque, no caso da economia portuguesa, como a espanhola, como a grega, por exemplo, e como a irlandesa, tem aqui um handicap relativamente às outras todas. É que quando foram todas intervencionadas mais ou menos ali em 2011. E em 2011 já o BCE comprou dívida destes países. E a dívida que foi comprada desses países é para juntar àquela que vem sendo comprada através do QE. Se bem que alguma delas depois acaba por vencer, não é? Sim, há 2 anos. Está bem, mas e também só é elegível dívida a partir dos 2 anos, com maturidades superiores a 2 anos, não é? A de muito curto prazo não é. Mas sim, tens razão, alguma delas, entretanto, já venceu. Mas, de qualquer das formas, houve compras na altura que, a juntar àquilo que vem sendo comprado agora, por exemplo, para a Alemanha ou para a França ou para outro tipo de países que só tiveram este benefício, entre aspas, agora. Enfim, há aqui algum handicap. Alguma injustiça? A injustiça, as coisas são o que são. Eles também não foram intervencionados em 2011, não é? E nós fomos porque precisávamos, não é? Agora, que é juntar sim e que, portanto, corremos o risco de chegar aos 33%, que é o limite, mais cedo corremos. Steven, além das atas do BCE, também foram divulgadas esta semana as minutas da reunião da FED de março, e nessas minutas refere-se que havia ali algumas vozes dos governadores a querer aumentar as taxas de juros já em abril. Exatamente. Isso acabou por não acontecer. Há alguma leitura ou alguma novidade que se retira destas minutas agora reveladas? Assim, em termos de novidades, essa que destacaste, quer dizer, uma minoria crescente que se opõe a este facilitismo um pouco exagerado na nossa perspectiva, quer dizer, já falámos no passado, variáveis endógenas da economia americana já justificariam uma subida um pouco mais acelerada das taxas de juros, e essas variáveis seriam quer o PIB, quer o emprego, e até de certa forma a inflação, quer dizer, ainda estamos um pouco longe dos 2%. No entanto, temos que ver que o petróleo em níveis tão deprimidos acaba por prejudicar esse indicador. Por isso, essa divergência crescente junto da Fed vejo como um sinal positivo, é muito interessante. E destacar só aqui uma afirmação da Presidente da Reserva Federal do Kansas, que é Esther George, que disse: se nós adiarmos a subida das taxas de juros, isso pode afetar os objetivos da Fed. Por isso, ela também já reconhece que, a dada altura, os Estados Unidos podem ficar para trás. Imaginemos que teremos um ressalto ainda maior do petróleo, e não nos esquecer que já a 17 de abril, no domingo da semana que vem, teremos a reunião no Qatar, cerca de 15 países já estão confirmados, muitos produtores da OPEP, outros não, e aí se eventualmente se decidir um corte, uma concertação, poderemos ter facilmente uma valorização adicional do petróleo, e isso reflete-se também de imediato nos indicadores de inflação. Por isso, a Reserva Federal não pode ficar para trás, que é, a dada altura, termos inflação a aparecer em várias frentes e eles estão para trás e acontecer aquilo que se chama o overshooting, e depois a cada reunião vão ter que subir taxas. Eu compreendo o ponto de vista dos outros blocos centrais, dos outros países, quando eles olham para a economia americana, veem um país pujante, em pleno emprego, tudo a correr bem em várias frentes, o imobiliário e não só, e depois tem taxas de juros baixíssimas. Quer dizer, eu compreendo o ponto de vista do Japão e da Europa. Os Estados Unidos têm que começar a fazer mais para não ficar para trás. Quer dizer, a escolha do momento da Fed não é necessariamente o mais adequado, não é necessariamente o correto. E se olharmos para o dólar, vemos que já está em níveis muito deprimidos, já está a negociar nos níveis de outubro de 2015. Quer dizer, apesar de ter valorizado um bocadinho a seguir ao discurso de Yellen, quando anunciou que não ia subir as taxas de juros. Portanto, também temos aqui alguma instabilidade no valor da moeda. Sim, Luís, estavas a concordar com o Steven?
Não estava. A leitura é exatamente esta. Pode, de facto, ficar aqui um bocadinho para trás. Os níveis de emprego nos Estados Unidos, estamos a falar de uma taxa de desemprego nos 5%, me parece um nível fantástico. Está muito perto, se não está mesmo já em cima do nível que eles tinham definido como um nível bom para que se pudesse subir taxas. De facto, o que não tem vindo a acompanhar, e é tal e qual aquilo que disse o Steven, enquanto não tivermos a questão do petróleo e das matérias-primas a poder dar aqui um ressalto maior e poder acompanhar e dar aqui algum boost maior à questão da inflação, a verdade é que a inflação nos Estados Unidos, apesar de um bocadinho melhor, nomeadamente a core, não é? Se tirarmos aqui a parte da alimentação e da energia, já está muito perto dos valores que eles quereriam. E, portanto, há também alguns sinais um bocadinho mais encorajadores por parte da indústria. As coisas não estão a correr mal. Estamos outra vez com os níveis do S&P, enfim, com múltiplos de 17 ou 18, já quase, não é? Portanto, se falávamos neste assunto em janeiro e que os níveis que estaria já tudo muito acima e o mercado poderia vir por aí abaixo, a verdade é que houve uma correção nos Estados Unidos como houve na Europa e depois voltou outra vez para níveis mais altos daqueles que já estavam, apesar dos contínuos avisos em termos macro por parte das OCDEs e do FMI. A verdade é que também, em termos de empresas nos Estados Unidos, as estimativas têm vindo, de alguma forma, a sofrer alguns downgrades, mas o mercado de equity não mexe. A verdade é que o mercado de equity está nos níveis a que está. Concordo plenamente. Eu não sei se será... Eu em abril não acredito, não é? Vai-se falando que é mais para o final do ano. Partia-se já se fala em setembro ou dezembro e começou por se referir junho. Junho, enfim, na altura havia já ali 70% para junho e tal, entretanto desbateu-se um bocadinho. Creio que estaremos a falar para depois do verão, final do verão, princípio do outono, qualquer coisa como já temos ali 55% de probabilidade. Vamos ver o que é que acontece até lá. Isto depende muito daquilo que for a execução lá também, como cá, das execuções orçamentais e daquilo que for acontecendo em termos de dados macro. E não só, Pedro, uma das coisas que temos visto nos discursos da Fed é uma atenção cada vez maior ao que se passa no mercado externo, onde estão a olhar cada vez mais para o petróleo, como referiu o Steven, e também para o crescimento na China. O que é que significa esta mudança no foco de atenção da Fed? E mais, aqui há um tempo nós falávamos que a Fed fazia política monetária para os Estados Unidos. Hoje parece já não é bem assim, não é? De outra forma, o que é que faltaria para que houvesse de facto uma subida já da taxa de juros? Quer dizer, a economia quase em pleno emprego, a crescer, com o mercado imobiliário a dar sinais de alguma robustez, e depois este discurso tão preocupante, é porque de facto hoje em dia a Fed faz política para o mundo, é o Banco Central do mundo e não apenas da economia americana. E de facto as preocupações relativamente ao arrefecimento da economia global existem e são, do meu ponto de vista, o único impedimento para uma decisão agora, já, aliás, em abril, da revisão da taxa de juros. Portanto, acredito que enquanto a economia da China não der sinais claros de alguma estabilização, a sua moeda também, a própria economia europeia e de alguns países emergentes começar a sair daquela zona crítica, eu creio que a Fed está, de alguma forma, preocupada com os possíveis efeitos que isto traz para a sua economia. A respeito da possibilidade de aumentos, eles continuam a referir 2 aumentos para este ano, os Fed Funds apontam pelo menos para eventualmente 2, e se junho de facto era uma possibilidade que falávamos aqui depois da reunião de março, eu creio que com esta última ata, eventualmente só depois do verão. Não me parece que antes haja espaço para isso, tendo em conta os riscos que foram identificados. Muito obrigada aos três por estarem aqui no Fecho de Contas. Obrigada.